A paz do Senhor Jesus, estamos na lição de número 5. Lição de número 5, que tem como tema o juízo contra Sodoma e contra Gomorra. Nesta lição, vocês verão Deus trazendo uma bênção e também um problema para o seu servo Abraão. Deus traz uma notícia maravilhosa, mas também uma notícia ruim. E veremos isso nessa lição de hoje. O texto áureo vai dizer assim: Disse mais, ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 28, versículo 32, é a parte onde vemos Abraão intercedendo pela nação, ou pelos povos, de Sodoma e de Gomorra. A verdade prática diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Veremos hoje então um Deus que é misericordioso, mas ele tem um juízo. E aquelas pessoas que preferem o juízo de Deus sofrem a consequência. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Eu vou ler para você. Diz assim, está a partir do Gênesis capítulo 18, do versículo 22, 23 no caso, ao 32. 9 versículos que eu estarei lendo. Diz assim o 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na terra, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça, ó juiz de toda a terra? Ou seja, Abraão está questionando Deus, dizendo, o Senhor não é assim. Mais à frente, quando veremos Abraão oferecendo o próprio filho a Deus, ele poderia também ter dito, Deus, o Senhor não me pediria uma coisa dessa, né? Mas tudo bem. Aqui vemos Abraão pedindo Deus por uma cidade e dizendo, olha, por causa de 50 justos, o Senhor não deixa essa cidade continuar do jeito que está? Então, Abraão nem está pedindo pelo justo, está pedindo pela cidade, um pelo outro. 50 justos pela multidão de pessoas que existia na cidade, que não sabemos o certo quanto é. Vamos prosseguir na leitura? 26. Então disse o Senhor, se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro dela, pouparei todo o lugar por amor deles. A cidade toda, os ímpios todos, seriam poupados por 50 justos. 27. Respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ele disse que era só uma vez, tá vendo? Mas continuou. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Só um detalhe aqui, pessoal. Abraão está jogando com Deus, entendeu? Se faltar 5 de 50, se faltar 5 de 50, é 45. Se tivesse 45, só vai destruir? Não. Deus diz, por 45 eu não destruo. 29. E continuou ainda a falar e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor aos 40. Disse mais, ora, se não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Então ele está dizendo, olha, deixa eu falar mais uma vez. Pessoal, na Bíblia, nós
somos exortados a orar a Deus o tempo todo. Mas fazer questionamentos a Deus, apertar a Deus, isso é um perigo. Estou falando com respeito ao mundo espiritual. Sempre que na Bíblia alguém começa a apertar Deus, a exigir de Deus, a fazer prova de Deus, essa pessoa sofre alguma consequência. Então vemos aqui o temor de Abraão para falar com Deus. Ele já começa com medo. Olha, eu me atrevi e tal, não se ires. Vou falar só essa vez. Depois, olha, eu estou com vontade de pedir de novo. E ele fala com Deus. Deus já tinha avisado, eu vou destruir. E ele está conversando com Deus, tentando fazer Deus desistir do seu plano, do seu propósito. Tá? Não estou dizendo que está certo, nem que está errado. Nós vimos Moisés fazendo isso também e outras pessoas na Bíblia, mas é preciso de ficar atento, porque aqui Abraão está sim questionando Deus, apertando Deus, mas ele está com muito temor, com muito cuidado. Não é aquele tipo de crente que bate o pé no chão e fala assim: Deus, eu não aceito, eu não permito, eu determino, nada disso. Ele está com muita calma aqui. Deus, só mais essa vez, não se ire. Vamos ver aqui o 31. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não destruirei por amor dos 10. Os hinos sugeridos aqui são o hino 5, 75 e 557. O hino 5 da harpa cristã, é o que eu estou lembrando de cor aqui agora, ele vai dizer: Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em obração de amor. E o coro: Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Esse é o hino 5 da harpa cristã. O objetivo dessa lição é 3 objetivos. Primeiro, na sua tela, mostrar que Deus enviou o seu anjo para visitar a tenda de Abraão. 2, explicar que Deus anunciou a Abraão que iria acontecer em Sodoma e Gomorra. 3, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Vamos entrar agora na introdução e vemos que o texto de Gênesis 18 vai mostrar a visita de 3 mensageiros do Senhor. Esses mensageiros, de acordo com o início aqui, com o texto também, vai mostrar o nascimento de Isaac. Vai anunciar, olha, vai nascer o filho será chamado Isaac. Deus interferindo na história, como eu já disse aqui. Vemos também aqui a hospitalidade, a forma com que Abraão recepcionou aqueles 3 varões. Vemos a iminente destruição de Sodoma e Gomorra e o coração intercessor de Abraão. Quando você aceita Jesus Cristo, você tem uma ótima notícia. Você vai morar no céu. Mas você começa a ter, como Abraão, um problema. Você precisa de interceder pela sua família, interceder pelos seus amigos, interceder pelos seus vizinhos. Vamos agora para o tópico 1.1. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. No capítulo 18 de Gênesis tem início a uma visitação do Senhor a Abrão nos carvalhais de Mamré. O texto vai dizer que a visitação do Senhor está dizendo que Deus está visitando a Abraão.
Como é que acontece isso? Isso acontece através de uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é manifestação de Deus. Deus se manifesta de alguma forma que ele possa ser representado materialmente e a pessoa consegue ver sem morrer, porque não é possível ver Deus com a sua glória. E aqui continua dizendo o comentarista de amarelo na sua tela. Um momento glorioso. E esse momento antecedeu o anúncio de algo impactante. Esse algo impactante é a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu já expliquei isso aqui anteriormente, então vamos avançar aqui no texto bíblico. O texto bíblico vai dizer que quando tinha aquecido o dia, e o comentarista vai dizer que é por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte naquela região. Hoje, né, tem recursos, mas antigamente as pessoas não andavam, entendeu? Era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se visitava, em que se evitava visitas. O calor, a radiação solar, a insolação. Então as pessoas não viajavam, não visitavam ninguém nesse horário. Foi exatamente o horário em que Abraão recebe a visita desses três anjos. Recebe a visita de Deus, que eu vou explicar mais sobre isso à frente. Então, Abraão estava ali atento, observando a entrada da cidade, e ele vê esses varões chegando. Não era hora de ninguém chegar. Abraão correu ao encontro desses homens, e não sei exatamente se ele foi lá porque percebeu que era espiritual, ou se ele foi lá porque ele quis prestar, e aqui vai dizer aqui, olha, proteção, tá vendo na sua tela? Proteção e provisão para os visitantes. Então Abraão poderia ter pensado assim, esses homens que estão chegando aí, eles estão cansados, com fome e com sede por causa do calor do deserto. Ele pode ter ido lá para socorrer aquelas pessoas, um gesto de humanidade, mas ele poderia também ter percebido que se tratava de uma manifestação de Deus, tá? Ele prostrou em terra diante deles, e isso é um gesto comum no antigo, né, no Oriente Antigo, gesto de hospitalidade. Ele ofereceu proteção e provisão, e, e é sabido que quando aparecia pessoas assim, poderia ser um aviso de algum rei, hoje nós chamamos aí as pessoas que fazem esse tipo aí, né, cônsul, né, do consulado de outro país, que veio trazer alguma notícia, fazer algum acordo, pedir algum favor, ou oferecer alguma ajuda. Não se sabe. O certo é que Abraão estava em um local privilegiado e foi lá recepcionar esses homens. 2. A hospitalidade de Abraão. Aqui o comentarista da lição vai dizer que nós precisamos ser pessoas hospitaleiras, receptivas. Nós vivemos em um tempo hoje trancado em apartamento, ninguém abre porta para nada, às vezes nem recebemos, o interfone toca, se não tivermos esperando visitas, as pessoas nem atendem o interfone. É comum hoje, né, nessa correria que nós temos, a gente não atender nem número de telefone que você não conhece. Não é assim que funcionam as coisas? Então, aqui, o comentarista está dizendo, olha, vamos aprender com Abraão a ser hospitaleiros, a recepcionar as pessoas. Quando eles receberam ali os homens, os visitantes, houve ali um alimento, ele ofereceu para eles alimentos, né? Deixa eu ler para vocês aqui. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vintela e ordena que seja preparada. Ou seja, ele pede Sara para fazer alguma coisa, ele mesmo coloca a mão na massa, não ficou só dando ordem não, tá? Ele era alguém que colocava a mão na massa.
deixou os homens lá, espera um pouquinho aqui, foi lá no curral, buscou uma vitela e enquanto Sara já preparava ali o pão. Então nós precisamos de ser pessoas receptivas na casa da gente, receber pessoas com oração, com amor, com alimento, se pudermos, se tivermos, né? Convidar pessoas de Deus para a refeição, esse tipo de coisa, isso é muito bom. A Bíblia vai deixar bem claro, mais à frente veremos que muitas pessoas recepcionaram anjos em sua casa, sem saber que era anjo. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo é ainda melhor. Vamos avançar aqui? Os homens depois perguntou para Abraão: onde está Sara? Então o comentarista vai dizer que naquele tempo as mulheres não ficavam à vista. Mulher não ficava à vista de pessoas estranhas. O seu marido estava recebendo 3 pessoas que não sabe se direito quem é. Então Sara não estava à vista deles. Porém, ela estava ouvindo tudo atrás da cortina, atrás da tenda. As mulheres não eram vistas quando os homens desconhecidos e não pertenciam à família estavam presentes. Ou seja, se não fosse família, elas não ficavam presentes. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Eles perguntam assim: onde está Sara? Então imagino eu que Sara, nesse momento, já com suas anteninhas, opa, falou meu nome, como eles sabem que eu chamo Sara? Aguçou as anteninhas e os homens falam assim, ou algum deles falam: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Os homens do nada falam: sua mulher vai ter um filho. Aqui no ponto 3 do tópico 1, vai dizer o riso de Sara. Certamente ela riu de sua condição física. Quem não riria? Ela vai fazer 90 anos. Seu marido vai fazer 100 anos. Essa história de que eles teriam um filho já está ficando antiga. Então, ela riu. Será que nós também, no lugar dela, não teríamos rido? Tá? Talvez ela riu da condição dela mesma. Como pode eu gerar um filho já nessa idade? Não tem cabimento uma coisa dessa. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente impossível para ele. Gênesis 18 e 14. Vemos também Jesus Cristo falando isso no Novo Testamento. Para Deus tudo é possível. Deus conhece o nosso coração. Ele viu a fé no coração de Sara, tá? E apesar do riso, da risada de Sara, ele sabia que ali ele podia ainda realizar um milagre. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro que o milagre não foi realizado pela fé de Sara. Foi realizado pela vontade soberana de Deus, que vela pela sua palavra. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e da nossa dor. Talvez você esteja ouvindo essa aula, né? Essa escola dominical, dizendo assim: eu sou um crente muito fraco, muito falho, muito infiel, ou sei lá, muito incrédulo, a minha fé é pequena. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. A sua fé é só um detalhe. Ele realiza ela, ainda que você estiver morto. Vamos ver aqui a parte de vermelho? Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Olha que coisa engraçada, né? Vem trazer uma notícia de paz, uma notícia de alegria, e logo em seguida avisa também que vai destruir a cidade onde o seu sobrinho estava. Sinopse 1. Deus é bom, envia seus anjos para visitar a casa de Abraão, revelar a ele o que faria em Sodoma e Gomorra. Quando Deus avisa que vai fazer algo ruim, ele está sendo bom, porque ele está avisando. Tem um ditado que fala que quem avisa, amigo é, e que guerra avisada não mata soldado. Deus está avisando: eu vou destruir.
Vamos para o tópico 2. Deus anuncia seus planos a Abraão. Tem uma passagem bíblica que vai dizer assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. O nosso Deus, ele avisa. Se você souber qual versículo é esse, deixe aí nos comentários. É versículo tal, número tal, tá? Se não me engano, Amós. Anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava. Vai repetir o que nós aprendemos aqui, beleza? Que eles estavam entre Betel e Ai, e ali era pequeno para eles, porque eles tinham muitas posses, tanto Abraão quanto seu sobrinho Ló. Então houve o quê? Divisão. Ló foi para uma cidade e Abraão ficou com outra. O comentarista aqui vai destacar mais uma vez que, por ser um pessoal antigo, né, o patriarcado, eles poderiam ter, o sobrinho de Ló, o sobrinho de Abraão, Ló, poderia ter respeitado o seu tio, ter deixado ele escolher, ter escolhido o lugar mais simples, já que respeitava o seu tio, mas ele escolheu com os olhos da carne, escolheu o melhor lugar e nem se preocupou. Na verdade, ele escolheu um lugar onde tinha muito pecado. E me parece que vai ser tratado ainda daqui a pouquinho, porque eu já estudei a lição antes, que é de pessoas que se submetem à sua família a locais pecaminosos, a vídeos pecaminosos, a músicas profanas, a coisas indecentes, só porque você está na igreja, mas fica brincando com coisa do pecado, fica brincando com perigo. Ló escolheu levar a sua família, mesmo que lá era um lugar mais próximo, mais próspero. Ele colocou a sua família sujeita a pessoas pecaminosas, homens maus e pecadores diante do Senhor. O ponto 2 do tópico 2. O pecado leva à destruição. O Senhor revelou a Abraão que o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra, e o salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. Aqui está citando o Salmo 25:14, mas eu já citei uma outra passagem bíblica e estou esperando ela nos comentários. Deus sempre revela o que vai fazer. Ele não deixa os seus amigos, já falamos isso aqui sobre amigo de Deus, sem saber. Deus é santo e não tolera iniquidade. Ele tem misericórdia do pecador, o Eterno. Então o Eterno toma a seguinte decisão. No versículo 21 de Gênesis 18, vai dizer assim: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu vou sondar com calma se esse povo realmente é um povo tão mau como chega até mim. Deus não destruiu por destruir. Quando a Bíblia fala, eu vou descer lá para ver, para conferir se é isso mesmo, Deus não precisa de descer para conferir, mas é uma forma de dizer para nós, homens, que Deus, antes de mandar o juízo, ele teve certeza que aquele povo, de fato, merecia esse juízo. 3. A intercessão. A decisão já estava tomada. Deus só avisou para Abraão. Aqui, Abraão, vou destruir, tá? Seu sobrinho tá lá, mas eu vou matar, mandar fogo lá. Foi mais ou menos isso. Diante do que o Senhor faria, Abraão colocou-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes da cidade. Eu acredito que Deus estava esperando essa posição de Abraão. Tem muitas pessoas que, quando vê o outro pagando preço, passando dificuldade, sendo cobrado por Deus na prova, na luta,
as pessoas dizem assim, tá vendo? Escolheu errado, tá vendo? Foi para outra igreja, tá vendo? Escolheu a pessoa errada, tá vendo? Desrespeitou o ministério. Abraão não fez isto, ele não guardou mágoa, ressentimento do seu sobrinho, porque desrespeitou ele, porque escolheu o melhor e não importou com a parte dele. Não, ele se colocou numa posição de intercessor. É o mesmo que Jesus Cristo faz por nós nos dias de hoje, ele intercede por nós. Então, nós vemos aqui que Deus espera de você essa posição, essa atitude. Às vezes até pregamos e dizemos assim, olha, não interfere com coisas que não é da sua competência. Nós falamos isso, mas Deus sempre espera que nós oramos pelos outros, levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda, e orar por todos em todos os lugares. Abraão roga a Deus para que tenha misericórdia e poupe os justos da cidade. Tal atitude revela o coração justo do bom patriarca. Tá, aí você percebe por que Abraão foi tão abençoado a Deus. Ele tinha um coração que intercedia. Será que você tem um coração assim também? O comentarista ainda continua dizendo que sodomita é uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. Então, o termo hoje sodomita se refere aos moradores daquela cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontrou-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Observem que da mesma forma que Abraão recepcionou os homens, os varões aqui, Ló também recebe os anjos, chama-os para dentro de casa, recebe eles de forma calorosa. Então vamos atentar à hospitalidade. Vemos aqui que o comentarista vai destacar que os homens, os varões daquela cidade, eles eram tão promíscuos, tão depravados, sei lá como é que fala isso, que eles cercaram a casa querendo ter contato físico íntimos com os anjos. Devido a uma plataforma do YouTube restringir algumas palavras, então eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Eles eram sodomitas e queriam contato com os anjos. Relacionou as coisas? Vamos lá. Pediu para que eles fossem levados para fora e queriam, contato de todos os jeitos, usarem aqueles anjos como se fossem mulheres. Vemos que Ló até ofereceu as suas filhas e é questionado, será que ele realmente queria dar as filhas dele no lugar daqueles homens? Só para entender, alguém vai dizer que o fato dele falar que tinha filhas, talvez o povo não estivesse disposto a fazer mal para a família de Ló, então poderia ser uma jogada dele, ou então ele queria ganhar mais tempos, para resolver a situação, mas de fato não foi possível. Os homens forçaram uma entrada, tá? Eles iriam invadir a casa de todo jeito. Os anjos resolveram agir. Então, para Abraão, foi 3 anjos. Acredita-se que um deles era o próprio Deus, na teofania. Aqui, para Ló, foi apenas 2 anjos. Então, os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Eles ficaram todos cegos. Então, aproveitou aquela situação ali e Ló é retirado daquela cidade. Diz aqui, Deus guarda a saída de Ló, de sua família, e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Só lembrando, essa cidade, até hoje, ela tem problemas por causa da quantidade de enxofre que existe ali. Essa cidade tornaram-se símbolos de advertência divina contra a maldade. Vimos então que aqueles homens eram tão maus a ponto de querer o mal para 2 pessoas que entraram na casa de Ló, que eles nem sabiam quem era.
E aqui de verde vai dizer que o solo daquela cidade até hoje tem muita quantidade de enxofre. Legal, né? O texto bíblico fala que Deus mandou enxofre e hoje é sabido que aquela região tem muito enxofre e inclusive um solo improdutivo até os dias de hoje. Sinopse 2 vai dizer: Deus anuncia a Abraão que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. Vamos para o tópico 3 para a gente caminhar para o final. Destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, eles deveriam saber que Deus já havia destruído o mundo uma vez, por causa de pecado, por causa da maldade. Mas eles continuaram brincando com a, com a paciência de Deus, com a longanimidade de Deus. Tornou-se referência alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Ou seja, essa destruição de Sodoma e Gomorra mostra, cuidado. Eu diria até que ela não mostra apenas, né, que Deus destrói a cidade, mas vai mostrar também o que vai acontecer no futuro. Inclusive, nós utilizamos exemplos bíblicos, né, de figura, de linguagem, para mostrar como será o arrebatamento. Vemos então Deus arrebatando a família de Ló do meio. Primeiro Deus avisa, através dos evangelhos, como avisou para Abraão. Depois Deus arrebata a família de Ló. Depois o fogo vem, a destruição na cidade. É assim que vai acontecer no futuro. O comentarista vai lembrar que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Ele deve estar citando aqui Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. 2. Uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família e 8 pessoas sobreviveram à destruição. Também poucas pessoas foram salvas: Ló, sua esposa e suas filhas. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Então, aqui foi salvo da cidade de Sodoma e Gomorra apenas Ló, sua esposa e suas 2 filhas. 4 pessoas. No dilúvio foram salvos 8 pessoas. Aqui, 4 pessoas. E os genros de Ló zombaram dele. E aquelas pessoas zombadoras do evangelho, que falam mal do evangelho, que acham engraçado, que abusam da Bíblia, escarnecedores da palavra de Deus. Essas pessoas sofrerão a consequência, como os sobrinhos, como o genro de Ló. 3. Transformada em estátua de sal. Vemos que o fogo não chegou a ter a esposa de Ló, mas ela olhou para trás. Alguns vão dizer que ela ficou com dó do que estava deixando, do que havia construído, porque eles perderam tudo. Saíram, como diz o ditado, com a mão na frente e outra atrás. Os anjos apressaram, retiraram eles de lá. Não teve tempo de ficar levando boi, gado, camelo, nada disso. Ficou tudo para trás. Então, a ganância, né? Ele foi ganancioso na hora de escolher com seu tio Abraão e agora perde tudo. Ela pereceu pela desobediência, olhando para trás. Ou seja, o erro dela foi desobedecer. Mas Deus conhecia aquele coração. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. A Bíblia diz: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades,
e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia na terra. Deus acabou com aquela cidade, acabou com os moradores e acabou com a vegetação daquele lugar. É o que vai acontecer nessa terra. É, tem até um hino que fala: a terra vai pegar fogo. Onde é que você vai morar? Mas o dia do Senhor vem ardendo como forno, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramos. É o que profetizou o profeta Malaquias. Vamos para a sinopse 3. Deus é amor, mas também é um fogo consumidor, e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra, e nem perdoará o dessa geração. Estou dizendo, né? Conclusão? Finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom, tá? Guarde isso. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre, de acordo com Salmo 136, versículo 1, né? Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas a sua longanimidade tem limite. A benignidade, que é de ser bom, benigno, dura para sempre, mas a longanimidade de Deus tem limite. E aquele povo não se arrependeu, eles não ouviram a Deus, não ouviram a Ló, não ouviram ninguém. Quando o ser humano perde o temor a Deus, o temor pelo Criador, quando você conversa com a pessoa e percebe que na cabeça dela, ela não entende que Deus criou todas as coisas. Ela prefere acreditar que... Não sei nem o que ela acredita, porque se Deus não criou todas as coisas, como surgiu então as coisas? Não tem outra explicação. Ah, o Big Bang já surgiu de coisas que já existia. Então não tem jeito, tá? Aí uma explosão, beleza. Para ter explosão tem que ter o quê? Gases, outras coisas. Não faz sentido nenhum não acreditar que Deus criou todas as coisas. Vai dizer que o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Se você estiver numa situação difícil, caído no pó, na lama, na cinza, lembre que Deus, Ele é amoroso, Ele é benigno, Ele é longânimo. Mas se você estiver também no erro, lembre que o juízo de Deus é pesado. Na tela de vocês estão aí o questionário respondido. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.